Nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. George Moraes de Luiz. Ele que é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, FMT Campus Rondonópolis, mestre e doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. E a primeira pergunta que faço é: como compreender a comunicação sobre a ótica da estrutura de poder e das ideologias sociais? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente poder compreender a comunicação, é importante ressaltar que comunicação não é simplesmente uma troca de informações, né? A comunicação, ela molda a nossa forma de enxergar o mundo e de construir a nossa realidade social. Portanto, a comunicação, ela não é neutra, né? Ela é carregada aí de uma série de símbolos e de significados. Quando nós olhamos para a comunicação do ponto de vista da lente da estrutura de poder e das ideologias, a gente pode fazer um paralelo com os jogos de carta, por exemplo, né? Quem possui as melhores cartas tem mais poder e dita as regras do jogo. Na nossa sociedade é igual, né? As pessoas que possuem mais poder, elas participam das decisões mais importantes, elas estruturam a nossa sociedade. E quando nós olhamos para os meios de comunicação, isso não é diferente, né? Grupos específicos que possuem muito poder são pessoas que detêm aí os meios de comunicação. E são essas pessoas que criam as narrativas de acordo com aquilo que é de seu interesse. Qual o interesse? O interesse ideológico. Então, a ideologia, ela sempre participa da construção das nossas linhas de comunicação. E aí a gente tem alguns problemas, que é quando alguns grupos eles se apoderam, né, da mídia e faz com que a gente consuma apenas uma única narrativa dos fatos, sem muitas vezes olhar para um lado que contrapõe a essa perspectiva. Então sempre é importante a gente entender, quando nós vamos analisar uma informação, uma notícia ou algum elemento de comunicação, quem diz, quem que está falando, o que está falando e que ideologia está por trás dessa comunicação. Perfeito. Como a comunicação pode impactar a cultura organizacional da sociedade? Se a gente perceber, a comunicação, ela, como eu disse, ela constrói a nossa realidade, os nossos valores sociais e os nossos valores culturais. E dentro de uma empresa não é diferente. A comunicação, ela participa da construção da cultura organizacional de uma empresa. Empresas que são mais abertas, por exemplo, à comunicação, são empresas que elas possuem melhor relações de trabalho, melhor qualidade de vida dos trabalhadores, né? Então, tudo isso está muito dito, né, nas pesquisas científicas, né? Então, a comunicação, ela impacta na medida em que ela participa ativamente, né, da construção dessa forma de tentar organizar aí os valores que circulam dentro das organizações. Certo. Como a concentração da propriedade da mídia afeta a diversidade de vozes e opiniões no espaço público? Esse talvez seja o grande problema dos meios de comunicação aqui no Brasil. Nós sabemos que há uma apropriação por alguns grupos de muito poder, em especial grupos políticos, né, que vão se apropriando de canais de comunicação e eles vão criando narrativas para a gente poder consumi-las. É importante frisar que nós temos um papel muito importante de cobrar dos meios de comunicação e de fazer também uma contracrítica muitas vezes a essas perspectivas que eles tentam nos impor, né, e que acaba sendo muito prejudicial às nossas relações sociais. No entanto, hoje a gente tem aí meios alternativos que de alguma forma têm dado voz a muitas pessoas, como por exemplo as plataformas digitais, que faz com que a gente acaba tendo acesso a algum outro tipo de comunicação. No entanto, a gente já vê esses mesmos grupos também se apoderando e adquirindo essas plataformas e de alguma forma enrijecendo também as informações que circulam ali. Para finalizar, professor, a última pergunta. Qual é o papel das instituições de educação na disseminação da ideologia? Eu diria que a universidade ela é como um grande jardim na qual nós semeamos ali os nossos valores, a ciência, o conhecimento, tudo aquilo que nós almejamos em termos de uma sociedade justa e igualitária. Nós, professores, e a universidade, ela não é neutra, nunca foi. Nós não estamos isentos também, de alguma forma, de assumir determinadas perspectivas ideológicas, mas é nesse terreno também que a gente deve fomentar
dentro dos estudantes o contraponto crítico a determinadas vertentes. Então, em síntese, assim, a universidade ela é um espaço que nós produzimos muito conhecimento e quando a gente adota uma determinada perspectiva teórica, por exemplo, ideológica, a gente faz com que algumas narrativas elas sejam mais aceitas, outras mais negadas. Então, o tempo todo, o nosso trabalho é apresentar versões sobre os fatos, mas ao mesmo tempo também propiciar para que o estudante ele apresente uma contracrítica ideológica àquilo que nós estamos semeando aqui dentro da universidade. As considerações finais? Bom, eu agradeço pelo debate, é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de estar debatendo sobre um assunto tão importante que é a comunicação, que é uma coisa que afeta todos nós no nosso dia a dia. Então, tempos de fake news, tempo de concentração de informação, de poder de relações, uma das coisas que nós, professores, falamos o tempo todo aqui dentro da universidade vamos desenvolver o nosso senso crítico, porque é ele que permite com que a gente consiga olhar para essa comunicação que circula em todos os espaços, na nossa casa, na nossa universidade, no nosso trabalho e nos meios de comunicação e permita com que a gente aceite ou desconfie daquela informação que esteja circulando. Muito obrigado. Eu que agradeço.